aqui do método SSD, né, descendente de uma única semente. Do mesmo modo, né, que nós temos o princípio do método, né? Uma das principais características deste método é a separação da fase de homozigose da fase de seleção. Dessa forma, as populações segregantes não precisam ser conduzidas no ambiente similar a qual futura cultivar, né, será plantada, no caso. Então, ou seja, no método da população no genealógico, como a gente viu, esses métodos devem ser conduzidos, né, na região para onde a cultivar será recomendada, no caso. No SSD, né, a gente vai ver aqui no decorrer do método que há a possibilidade dele ser conduzido em caso de vegetação, por exemplo, né? A gente vai discutir isso aqui. Então, da mesma forma que os outros métodos, faz o cruzamento entre os genitores, obtém F1, obtém F2. A partir da F2, a gente vê a diferença entre os métodos que a gente já estudou. No caso do método da população, o avanço, né, se dava por seleção natural. No caso do método genealógico, a gente selecionava as plantas e fazia o teste de progênio. No caso do SSD, como é que é feito? Você obtém as plantas lá, você tem sua população F2, você vai retirar uma semente de cada planta e plantar na geração F3. Ou seja, cada planta F2 será representada em F3. O mesmo é feito na F3 para F4. De cada planta F3 lá, você vai e tira uma semente, né, colhe uma semente e planta a geração F4. Então, né, deixa eu ver aqui se a gente tem um... O que é que acontece, né? O que a gente quer é que cada planta F2 seja representada, né, nas gerações seguintes. Isso é possível, né, na maioria dos casos, porque você não vai haver competição entre as plantas, né? Você pode até criar, você pode até cultivar cada uma dessas plantas em vaso, por exemplo, né? Dependendo da espécie que você está trabalhando. Quando chegar na época que a planta produz a semente, você vai lá, colhe, né, e passa para a geração seguinte. Ou seja, por questão de competição, né, não vai ter problema. O que vai fazer com que uma planta F2 não seja representada nas gerações seguintes, ou uma F3 não seja representada na F4, é se houver algum problema de germinação, né, alguma coisa desse tipo. Mas por competição, como acontecia no caso do método da população, não vai acontecer. Tudo bem? Então, por isso que esse método pode ser conduzido até determinado ponto, né, em casa de vegetação ou fora do ambiente para qual a cultivar vai ser recomendada, já que você só precisa de uma única semente, né, de cada planta. Aí tem as variações, né, assim, para os outros métodos também tem, por exemplo, no método SSD, o pessoal às vezes faz descendência de uma vagem, né, tem as modificações, mas no momento que eu quero que a gente entenda, né, o método, sim, vamos dizer assim, o principal no caso. Então, chegada aí na F5, né, a gente espera que já haja um nível de homozigose, né? Então você vai selecionar, as plantas vão se autofecundando, né? Então a gente espera que na F5 já haja um nível de homozigose e aí sim a gente faz, né, a seleção, né, das plantas, né, para poder avaliar seus progênitos. As progênitos que se destacarem, né, elas vão passar para as fases aí, igual nos outros métodos, né, na fase de ensaio preliminar, ensaio intermediário, ensaio final, DHE, VCU, né, e os demais trâmites. Então, a principal diferença, né, nesse caso aqui, é que esse método ele pode ser conduzido aí em caso de vegetação, por exemplo, né, e cada planta, a tendência é que cada planta F2 seja representada nas gerações avançadas, né, com exceção dos casos que eu citei anteriormente. Tudo bem, pessoal? Então, já estudamos aí os três métodos, né, método da população, genealógico e o SSD, né. Vimos aí como é que fica o esquema de cada um e como é que a condução, né, como é que se descreve essa condução
Agora vamos passar para a fase de vantagens e desvantagens.